Eu, como professor de marketing internacional, eu comentava muito que para você desenvolver negócios com sucesso, você tinha que atender dois objetivos, né? Do cérebro e do coração. Quando eu falo do cérebro, eu estou me falando, né, em atendimento do ambiente político legal, normas, leis, convenções, por exemplo. E quando eu falo do coração, eu estou me referindo aos aspectos culturais, multiculturais, né, do mercado internacional. Então, nesse ponto, eu estou aqui convidando, né, a Maria Helena Afonso Sarmento para poder aqui, né, desenvolver a sua fala, né? A Maria Helena ela vai se apresentar formalmente, né? Mas eu sei um pouquinho do currículo dela, seus ouvintes, né? Então eu pedia para você que você já começasse então com a sua apresentação pessoal e já desenvolvesse então os conteúdos, né, da sua palestra. Boa tarde. Boa tarde, Edmir. Eu é que agradeço o seu convite. Para mim é um grande prazer estar aqui hoje e principalmente falar sobre cultura. Você é apaixonado por marketing internacional, eu também. Aliás, adquiri essa paixão, eu fui uma das suas primeiras alunas no MBA de marketing internacional, faz muitos anos, e depois professora do mesmo curso. Então, na realidade, o meu currículo, o que eu acho que interessa mais para quem está nos escutando, é que realmente eu sou da área de humanas e passei a minha vida, a maior parte da minha vida, na área de comércio exterior e viajando e negociando com vários países do mundo. Depois, durante um bom tempo, eu me especializei na Ásia, outra coisa que me traz assim uma grande paixão. Descobri a China, descobri Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, Japão, Índia e recentemente Tailândia. Trabalhei para o governo da Tailândia durante 3 anos e recentemente estive no Vietnã, país que eu ainda não conhecia, e hoje sou diretora da Câmara Brasileira do Vietnã. E só posso dizer que mexer com cultura, estudar cultura, é algo realmente fascinante. Eu sou professora ainda, desde aquela época, dou aula no Mackenzie atualmente, já há alguns anos, dei aula na Unip e atualmente Mackenzie. Tenho algumas pós que são de gestão de negócios internacionais e gestão de projetos, enfim. Quem eu sou e o que eu faço agora é uma consequência de tantos anos de estudo. Sou mestre também em comunicação. Bom, falar sobre inteligência cultural. Hoje em dia já está se falando mais, mas teve uma época que o pessoal não dava muita atenção. O que importa é vender. O que importa, falando até em cima um pouco do que o Trujillo acabou de falar, era preço, era uma série de coisas que as empresas queriam saber. Mas aí veio a Terezinha antes de mim, que me deixou muito feliz de ver que ela também, na área que ela atua, a cultura é muito importante. E que entrou também na pesquisa do Trujillo. Mas qual é a grande importância, qual é o fator competitivo de uma empresa que trabalha e se preocupa com a outra cultura, ou quando ele está comprando, ou quando ele está vendendo, ou quando ele tem empregados próprios em outros países, ou quando alguma empresa estrangeira compra uma aqui no Brasil, bancos, é o caso do Santander, que não é que foi comprado, mas é espanhol, e isso começou a chamar a atenção
de várias empresas. O Banco Itaú hoje está em vários países e ele foi uma das empresas que se preocupou como que os seus funcionários iriam se comportar lá fora. Deixa eu pôr também aqui o meu material, só um minutinho, para que vocês possam acompanhar. Tá certo? Tá todo mundo vendo? Tá tudo em ordem? Para mim aqui está. A Isabela. Tudo certinho, sim, Maria Helena. Pode dar continuidade. Obrigada. E então a gente começa falando, né? O mundo ficou cada vez mais globalizado, a diversidade está em todos os lugares, a parte digital, a tecnologia, que nem disse o Marcos Ventura, também explodindo, a inteligência artificial, que faz parte hoje de tudo que se trabalha numa empresa, tem que se pensar em inteligência artificial também. E as empresas que têm e que se preocupam em ter esse diferencial competitivo, que é conhecer o outro ou os outros, ela vai mais longe. Isso eu posso garantir porque há mais de 30 anos eu trabalho com isso. Eu levei muitos empresários para a Ásia, por isso vem daí minha paixão. Eu ia para a China 4, 5 vezes por ano, às vezes dependia do cliente mais. E quando eu ia para a China, muitas vezes eu ia para a China, Hong Kong e Taiwan, ou ia à Índia também. Eu comecei a levar empresários para essas regiões para que eles pudessem comprar. Estou falando isso de mais ou menos 30 anos atrás, quando a China começou e era uma incógnita. Os brasileiros tinham medo, não sabiam como era. Hoje, a gente vê todo mundo indo embora tranquilo, mas mesmo assim, muitos se esquecem de que se ele não souber aspectos sobre a cultura do outro, por exemplo, na China, ele pode até estragar uma negociação. E essa cultura, esse conhecimento da cultura vai além de só ter empatia. Nós vamos passar por vários aspectos de sensibilidade cultural. Então, hoje, quando a gente dá um treinamento numa empresa como uma Mercedes, uma Volkswagen, como eu já dei, adequando o pessoal da Volkswagen, quando começou a produzir um dos carros grandes que nós tínhamos aqui, que agora já nem tem mais, lá na China, agora não me lembro o nome, e muitas vezes, como é o caso da Vale, do Rio Doce, na época, que foi para Oman e tinha que ter um ritual de passagem, porque eram brasileiros trabalhando com omanes, com chineses, com indianos, com portugueses que estavam indo para lá. Parece fácil, mas não é, porque são muitas culturas, pequenos detalhes. Desculpem, quem dá aula, a voz de vez em quando falha. Então, aqui, eu quero deixar bem claro que inteligência cultural não é sobre saber tudo, é sobre estar disposto a aprender, observar e respeitar. Respeito é uma palavra muito forte na parte de... Eu queria mudar aqui meu slide. Meninas, quero só mudar. Eu quero passar para a segunda. Opa, indo pela setinha, não tá indo? Deveria ir. Indo pela seta ou clicando mesmo. Aí, agora foi. Obrigada.
Esse programa, para mim, é meio novo, estou acostumada com outros, desculpem. Então, estava dizendo que o respeito, para mim, antes de mais nada, é fundamental. Eu não gosto de ver pessoas, principalmente executivos ou profissionais, achando graça no jeito que o outro come, olha o que ele come, olha como o que ele come. Gente, nós também somos avaliados, nós também somos analisados. Vocês já pararam para pensar que eles falam o mesmo da gente? Olha, por exemplo, países que não comem carne de porco, olha que horror, esse país come carne de porco. Países que não comem camarão, aí são mais religiões, e que falam, olha, eles comem, e até a vestimenta, a postura das pessoas, o nosso carnaval, a nossa praia, enfim, nós não temos que ficar avaliando se nós não queremos ser avaliados. Uma das coisas que eu sempre pergunto quando a empresa me chama para conversar sobre trabalhar a inteligência cultural dos seus funcionários, que, ou quando vão abrir um novo mercado, você contrataria, eu pergunto, você contrataria alguém que fala 5 idiomas, mas que não entende nada de cultura? Em 10 de novembro de 2003, Warren Buffett publicou um artigo na revista Fortune com um título: Eu teria receio. Eu não contrataria sem antes fazer uma adaptação desse meu funcionário para que ele entenda que quando ele for para outro país, para outra cultura, ou recebê-los aqui, eu costumo dizer que quando a gente trabalha com cultura, nós temos que tirar os nossos óculos da nossa cultura e colocar o deles. Ah, mas eles também. Sim, eu normalmente, quando eu dou treinamento, eu escuto isso. Por que só nós? Nós é que estamos indo ou nós é que estamos querendo ter sucesso? Lógico que eles também estão pensando a mesma coisa. Eu não me preocupo com o que o outro vai fazer ou não, me preocupo com o que eu vou fazer. Isso para mim é importantíssimo. Depois também eu pergunto por que a inteligência cultural é estratégica para negócios internacionais? Primeiro, nós temos uma negociação eficaz quando você tem um pessoal que entende ou que tenta entender, pelo menos, ninguém vai entender 100% de uma outra cultura, porque isso vem no DNA, vem, mesmo que em casa, às vezes, com pessoas de outros países, de outras culturas, pode morar junto uma vida inteira, nunca vai entender 100%, mas pelo menos tem que haver uma grande compatibilidade. E quando você tem pessoas que não entendem a cultura do outro, como eles comem, o que eles comem, o que conversar com eles, como dar presentes. Eu estou agora aqui dando uma série de detalhes, como cumprimentá-los, que assuntos conversar com eles. Tudo isso faz parte do trabalho de se ensinar uma inteligência cultural. Então, quando a negociação, para ser eficaz, ela não pode ter ruídos culturais. Isso, primeiro ponto. Liderança global, ela garante também, e aí eu entro junto bem com a Terezinha, que a liderança global, ela se preocupa com equipes multiculturais. Eu, como professora de gestão de projetos, é uma das coisas que eu falo muito para os meus alunos, porque num projeto, a maioria, tem muitos que são multiculturais, que tem empresas francesas que vêm para cá
e vão trabalhar num determinado projeto aqui, por exemplo, a reconstrução do Hospital Matarazzo, aqui em São Paulo, que é um hospital super antigo, toda a reconstrução, a, a reinvenção que fizeram de um hospital que existe há praticamente quase 100 anos, foi feita por um pessoal francês. Quem veio com esse projeto, quem comprou foi um francês. Então, os nossos funcionários aqui tinham que entender que o projeto, dentro do projeto, tinha muito da orientação também francesa. Eu tive um ex-aluno meu de engenharia que trabalhou nesse projeto e ele comentou isso comigo. Outra coisa, e aí entra no que o Edmir adora, e eu também, e que o Trujillo falou muito bem, é a adaptação de produtos. Então, nós temos que nos preocupar com cores, com embalagens, com sabores, com números de unidades que nós vamos vender, porque até isso entra. Por exemplo, no Japão, o número 4 ele está ligado à morte. E se você vai vender alguma coisa e você manda em 4 unidades, isso pode causar um desconforto lá. Eu sei de um caso que a empresa lá no Japão devolveu, porque a empresa aqui no Brasil mandou pacotes com 4 unidades. E como para eles é muito forte, que representa a morte, eles devolveram. No Japão não tem um 4º andar em hospitais. Aqui nos Estados Unidos não tem o 13º. Aqui, hotéis americanos, ou que seguem a linha americana, que os americanos também não têm. O Banco Safra não tem o 13º andar ali na Augusta. Quer dizer, ele tem, mas ele não é usado, porque é um número de azar. Os números têm muita influência na cultura de um povo. Como o 4 é um dos piores, o 8, por exemplo, é um número de extrema sorte. Na China, nossa, o pessoal adora o número 8. Eles pagam qualquer coisa para ter uma chapa 8888. Porque quer dizer, vem fortuna, vem fortuna. Mas pode ser o seu diferencial na hora de você tentar entrar num comércio internacional, na parte internacional. E temos também a expansão sustentável, que está ligado também à ESG, de uma certa maneira, mas na área cultural, que é respeitar as outras culturas, crescer com responsabilidade, respeitando o meio ambiente, e aí também coisas que de repente aqui a gente não dá atenção, num determinado país é muito importante. Então vamos também pensar na expansão sustentável. Resumindo um pouco, a inteligência cultural é a capacidade que a gente tem, quem estuda, quem ensina e quem procura, para se adaptar, entender e ser eficaz em vários ambientes. É saber até que tipo de roupa que eu vou usar. Isso é muito importante. E aí, dentro da inteligência cultural, nós falamos também de etiqueta internacional. Etiqueta para comer, etiqueta para se vestir, tudo isso faz parte da inteligência cultural. Outra coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado são com as religiões, gerações que hoje está muito em voga, não é? O mundo nunca teve tantas gerações ao mesmo tempo. Nós ainda temos os tradicionais baby boomers, X, Y, Z,
tudo junto ainda. Tem empresas que o dono ainda que é bem antigo. Tem baby boomers como eu, como o Edmir, agora eu vou entregar a todo mundo. A Terezinha, todos nós somos baby boomers. E nós temos que saber lidar também com a outra geração da outra cultura, porque eles podem ter contexto diferenciado, não é? Temos também que pensar que os contextos culturais diversos, quanto mais eu os conhecer, melhor eu vou me sair. Maior vai ser o meu sucesso. Aqui eu gostaria de falar rápido sobre... Tem vários cases, mas eu sei que o meu tempo também não é tão elástico para que eu possa... Eu começo a falar de cultura, eu me espalho, mas alguns cases de fracasso. Durante as minhas viagens, eu vi vários cases. Eu estive junto com empresários que causaram um certo constrangimento para o grupo. Às vezes eu tinha um grupo de 20 empresários numa missão, e às vezes por causa de um a gente até ficava meio com vergonha. Na China, eu estava negociando junto com um dos empresários que foi daqui do Brasil, e ele ficava falando ou gesticulando antes do chinês acabar de falar. E era em inglês, ele não sabia inglês, mas ele percebeu qual era o assunto. E ele ficava, não pode, antes de que eu falasse alguma coisa. Chegou uma hora que o chinês levantou, eu passei maior vexame, pediu desculpas e falou, eu não vou negociar com esse senhor. Ele não tem respeito. E virou as costas e foi embora. Eu passei o maior carão. Por quê? Outra coisa que faz parte da cultura é saber escutar, observar. Se eu não escuto o outro, mesmo que ele estivesse falando em chinês e a pessoa não entendesse, o respeito lá é me deixa falar, depois você fala. E nós, brasileiros, temos um pouco a mania de conversarmos juntos, inferirmos, mesmo no nosso idioma e ele em outro. Esse foi um dos cases que me chateou bastante, e também essa mesma pessoa, que foi muito desagradável, ficava olhando para as mulheres e rindo. Gente, isso é terrível. Isso, para mim, é de uma falta de educação, de sensibilidade, sabe? Terrível. Então, são pessoas que nunca deveriam sair do país e ficar quieto lá na terra de onde ele era, sem se meter a querer ir para terras tão distantes, com uma cultura tão diversa. Outra coisa importante é tempo. Outro case de fracasso foi que nós tínhamos marcado uma reunião, porque eu ia com vários empresários e marcava as reuniões deles, e com alguns eu ia junto. E nós marcamos com o dono de uma indústria e ele simplesmente atrasou. Eu fiquei esperando para a gente ir para a reunião, ele desceu. Não tem problema, a gente fala que é o trânsito. Isso é um costume bem paulista, principalmente paulistano aqui. Mas nós chegamos lá, a pessoa mandou avisar que o tempo tinha esgotado, que a hora dele tinha passado e que ele não ia atender, que a gente voltasse outro dia. Isso é vexatório, não é? Enfim, não vou ficar aqui falando de tantos cases assim, porque são vários, e eu acho que as pessoas, antes de irem, devem tentar se informar sobre gestos, sobre os presentes, que tipo de presente dar, como entregar, como se apresentar, como pegar na mão ou não pegar, enfim, eu não vou dar aqui uma aula, só estou pontuando. Case de sucesso também, só vou falar um,
e depois, se o Edmir tiver as perguntas das pessoas, eu vou ter muito prazer em responder. Um case de sucesso que foi muito bom. Eu estava na Índia com empresários, nós tínhamos ido visitar um dono de uma empresa de inox, que fazia talheres. E nós estávamos comendo num restaurante que ele nos levou super chique, e eu com os brasileiros. E aí ele estava atrapalhado para comer, porque lá eles comem com a mão, em geral. E ele me pediu desculpas. Ele virou para mim e falou: apesar de eu vender talher, eu não sei usar direito. Aliás, esse foi o tema do meu mestrado. Eu utilizei esse fato para minha dissertação. Aí eu virei para ele e falei: por favor, como vocês comem? Naquela época, eu não sabia tão bem. Foi minha primeira viagem à Índia. E aí ele falou: nós comemos com a mão. Meio envergonhado, falei: nossa, que interessante, muito bom. E falei rápido em português, assim, com a boca fechada, falei: façam o que ele fizer e não deem risada, nem abram a boca. Aí os brasileiros entenderam e nós começamos a comer com a mão. Só que só podia ser a mão direita, que é outra coisa também cultural. Enfim, nessa hora, ele abriu um sorriso, ele se sentiu tão acolhido. Isso para mim foi muito interessante. Não vou ficar esticando até por causa da hora. E aqui eu gostaria de falar também que a inteligência cultural, gente, não é um luxo, é uma competência de sobrevivência. Quem não tiver, não vai ficar muito tempo no mercado se não se adequar. E aí eu também costumo perguntar: a sua empresa está preparada para liderar o mercado ou abrir mercados com essa sensibilidade cultural? Muito obrigada. Falei brevemente o que eu tinha que falar. Obrigada. Maria Helena, agradeço a tua contribuição, colaboração, insights. Está cortando. Né, sobre a questão aí, tá, da inteligência, né, cultural. Me fez lembrar, né, só fazendo um adendo, eu sou neto de japoneses, né, e a minha cultura, em termos comportamentais, né, ela se assemelha muito à cultura inglesa, né, e etc, etc. Então, eu me lembro que quando tinha 18 anos de idade, né, teve um processo seletivo no Brasil de uma big empresa inglesa. Eu tinha 18 anos de idade, né, dezenas de pessoas competiram, uma só vaga, e eu entrei nessa empresa, né, com essa vaga única, né? Foram 14 anos, né, no Bank of London, e eu achei uma coisa bem curiosa que um ano depois eu descobri que eu não tinha sido a primeira opção, né? O departamento pessoal, na época, na gestão de pessoas atual, tinha identificado um candidato, né, que tinha as características, conhecimentos melhores que o meu. Ele já estava fazendo faculdade, já tinha inglês fluente, já tinha uma série de questões aí, tá? Que ele era muito melhor que a minha pessoa aqui, tá? O que definiu foi a entrevista com o diretor inglês, foi a questão comportamental, né? E aí o departamento pessoal, eles comentaram: escuta, mas o Edmir não fala inglês, não tem problema, nós vamos dar para ele todo um treinamento no idioma. Não, mas ele não tem ainda, ele ainda não se matriculou na faculdade. Não, tudo bem, a gente vai conversar com ele para que ele faça o curso de graduação. Então, olha só como, né, o outro candidato ele tinha talvez mais qualificações, mas a minha questão comportamental definiu a minha presença durante 14 anos, né, nesse banco, e infelizmente esse banco ele saiu do país. Senão, provavelmente eu ainda estaria lá, né, trabalhando, mas no final do mês de novembro a gente vai se reunir na reunião anual ainda desse banco. Olha só como, né, teve todo um aculturamento, né,
e assim por diante. Maria Helena, esse assunto é super instigante, né? Daria para ficar dias falando, né, sobre conteúdo, mas eu vi aqui que várias perguntas, né, se referem à questão de idioma, né? De repente, que idiomas são importantes para trabalhar? Eu vou tomar liberdade de responder inicialmente essa questão, né, para depois passar a bola para você aqui. Tá Tá? bom. A Terezinha Covas, na primeira faixa, ela comentou que uma das competências era comunicação. E eu já transitei, né? Já viajei, já negociei por países, e eu não falo russo, não falo turco, esses idiomas. E para mim não fez diferença, basicamente, tá? Eu dei a conta do recado, né? E etc. E fiz apresentação, negociei, e assim por diante, né? Então, a partir dessa minha fala, eu passaria agora para você, né? Eu vou citar até o nome aqui de duas pessoas que fizeram essas perguntas sobre idiomas, que é o Rodrigo Oliveira e o Wilson Júnior Batista, tá? Resumindo as duas perguntas aqui, né? Quantos idiomas são necessários para trabalhar com sucesso na área internacional, tá? Olha, Edmir, o ideal seria se nós fôssemos poliglotas, não é? Como é meio difícil, eu tive um ex-aluno que fala 5, 6 idiomas, mas ele é uma raridade e hoje está muito bem dentro da área de comércio exterior. Na área internacional, ele é uma raridade, mas pelo menos, fundamentalmente, Na corrida pelo carro novo, o primeiro passo é pensar no financiamento, com taxas a partir de 1,5%. tem que ter inglês. Eu, por todos esses lugares, por todos os países que eu andei, eu sempre usei ou inglês ou espanhol. São as duas que eu recomendo. Para você ter uma ideia, eu cheguei a estudar chinês, eu me virava, eu estudei chinês para entender números, porque às vezes eles tentavam passar a perna e eu falei, eu vou entender o que eles estão falando. Já perdi um pouco, porque chinês tem que estar direto falando, estudei alemão, espanhol e inglês, mas realmente o que eu digo para os meus alunos até hoje, inglês é fundamental. Não adianta, com inglês você roda, você foi para a Rússia, com certeza você falou inglês. Ou usou intérprete, o que eu não acredito. Não, Tem horas que a gente com tem que certeza. usar. Depende do lugar, às vezes tem que usar, mas é raríssimo, tá? Inglês pode acertar que é o que vai para frente. E hoje também já falo muito do espanhol, que nós estamos dentro de um continente espanhol, e eu advogo e defendo a ideia de que o espanhol deveria ter sido a nossa segunda língua-mãe aqui. Mas não foi, mas eu fui atrás dele. E ensino, na minha família também falo que é importante, tá? Legal. Eu sempre comento nas minhas aulas que antes de iniciar uma negociação no ambiente internacional, tá? A gente deve entender um pouquinho da história, né? Do país, né? Na qual a gente vai fazer a negociação, inclusive as questões culturais. E nem sempre, tá? Acredito eu, né? As pessoas estejam preparadas, né? Porque muitas vezes as pessoas entendem o que é verdadeiro naquilo que acreditam, né? Que é verdadeiro, né? E nem sempre aquilo que eles entendem que é verdadeiro realmente fazem parte da cultura, né? Do outro lado aqui. Marilena, se eu fosse resumir aqui o teu CV, eu falei que você é uma grande pesquisadora, né? Conhecedora e curiosa, né? De questões culturais, né? Aqui. Muito, E muito. mais uma vez agradeço aqui a tua colaboração, né? Nessa webinar. E vamos Eu é que então, agradeço. bacana, então vamos em frente, tá? Em outras oportunidades, né? Para a gente poder democratizar, sensibilizar, né? O pessoal tem em relação a essas características tão importantes, né? Aí dos nossos consumidores internacionais.